O sol escaldava o asfalto rachado de uma São Paulo que não perdoava ninguém. O calor parecia queimar até os sonhos. Pedro, com os pés descalços e o corpo franzino coberto por uma camiseta surrada e um short desbotado, cruzava as calçadas do centro, segurando uma pequena caixa de papelão cheia de balas e doces caseiros. Cada passo doía, não por cansaço físico, mas pela urgência de cada venda. Aqueles docinhos feitos com o esforço da mãe doente não eram apenas guloseimas, eram esperança embrulhada em papel celofane. Com o olhar determinado e um sorriso humilde, ele se aproximava das pessoas com uma voz doce, porém embargada de cansaço. Tio, compra um docinho para me ajudar a comprar o remédio da minha mãe. Mas a maioria desviava o olhar como se ele fosse invisível, como se sua dor não fosse real. Pedro tinha apenas 13 anos, mas já carregava a responsabilidade de um homem adulto. Seu mundo era uma casa velha, e quase desmoronando na periferia, onde morava com Lúcia, sua mãe, que mesmo adoentada não deixava de sorrir e preparar os doces para o filho vender. Era um lar humilde, com goteiras no teto, paredes manchadas pelo tempo e um fogão velho que rangia a cada acendimento. Mas ali havia um amor tão imenso que quase sufocava o sofrimento. Pedro sonhava em ver a mãe curada, em poder estudar, ter um futuro. Não queria luxo, só dignidade. Em cada bala vendida, ele enxergava uma escada. E mesmo sendo constantemente ignorado, humilhado ou confundido com delinquentes, ele insistia, dia após dia, com uma coragem que nascia do amor. Naquela tarde, o centro de São Paulo fervilhava de turistas, engravatados e carros de luxo. Era o contraste cruel da cidade grande. De um lado, lojas chiques com vitrines reluzentes, do outro, crianças como Pedro tentando sobreviver com dignidade. Ele estava em frente a um prédio espelhado, na famosa esquina da Ipiranga com a São João, quando viu um homem sair de um carro importado. Eduardo, terno impecável, relógio reluzente, celular no ouvido e expressão de superioridade. Pedro se aproximou com sua fala costumeira. Tio, compra um doce para me ajudar com o remédio da minha mãe? Mas o que ouviu em troca foi uma rajada de desprezo. Eduardo o olhou como se fosse lixo. Sai daqui, pivete. Não encosta em mim, seu trombadinha. O impacto dessas palavras foi maior que o esbarrão que Pedro levou ao ser empurrado. Caiu de joelhos no chão quente, vendo suas balas se espalharem como pedaços de um sonho despedaçado. O empresário não parou. Apenas lançou uma última frase. Eu jamais comeria essas porcarias feitas por pobre. Pedro, com os olhos marejados e a voz quase sumindo, murmurou. Tio, minha mãe faz com amor. É pra gente poder comprar comida e remédio. Mas Eduardo já havia desaparecido entre os seguranças e portas giratórias, indiferente à dor que deixou para trás. Mesmo com o orgulho ferido, Pedro recolheu as balas do chão, limpando cada uma com o canto da camisa e seguiu tentando vender com um olhar que misturava tristeza e resistência. Enquanto isso, Eduardo subia até seu luxuoso escritório na Faria Lima, onde a vista da cidade lhe dava a sensação de domínio, mas não preenchia o vazio que sentia. Foi interrompido por uma ligação. Oi, pai. Tô com saudade. Posso ir te ver no trabalho? Era Isabelle, sua filha, que morava com ele, mas pouco o via. A vida de Eduardo girava em torno de lucros e reuniões. Não havia espaço para abraços nem histórias antes de dormir. Isabelle sentia falta do pai e ele fingia não notar. Mais tarde, Isabelle, acompanhada da babá Solange, seguia pelas ruas do centro rumo ao escritório do pai. Solange se distraiu, olhando bolsas numa vitrine, e Isabelle, curiosa, soltou sua mão e correu pela calçada. Em um instante, a menina tropeçou e caiu na rua. O grito que soltou cortou o som do trânsito como uma sirene de desespero. Pedro, que estava na esquina vendendo, ouviu. Seu coração disparou. Quando viu Isabelle ali no meio da rua, com um caminhão se aproximando em alta velocidade, o mundo parou. Como um raio, ele largou seus doces, correu feito um furacão e empurrou a menina para a calçada segundos antes do impacto. O caminhão passou por cima do pé de Pedro, esmagando seus ossos. Ele gritou de dor, mas só depois que teve certeza de que Isabelle estava bem. Solange, em choque, correu até ele gritando e chorando. A multidão começou a se aglomerar. Alguém ligou para Eduardo. Ao chegar, viu a filha tremendo e Pedro no chão, sujo, machucado, com os doces espalhados mais uma vez.
O que aconteceu? Perguntou aflito. Solange, ainda com a voz trêmula, respondeu. Esse menino salvou a vida da sua filha. Eduardo travou. Sua expressão endureceu, mas por dentro, algo que ele não sabia nomear começou a desmoronar. Isabelle abraçou o pai, chorando. Ele me salvou, papai. Aquele menino me salvou. Eduardo não conseguiu responder. Não conseguia encarar o menino que mais cedo ele tinha humilhado. Um nó se formou na garganta. Os olhos marejaram, mas ele disfarçou. Sentiu-se pequeno diante da grandeza daquele gesto. Pedro, mesmo ferido, não cobrava nada, não pedia nada. E foi aí que o silêncio de Eduardo falou mais alto que qualquer palavra. O menino que ele desprezou chamou de trombadinha. Agora era o herói da sua filha. Naquela esquina suada, barulhenta e cheia de contrastes, algo começou a mudar. Não só no coração de Eduardo, mas talvez na vida de todos. O que você faria se fosse Pedro? Você conseguiria perdoar alguém que te humilhou e ainda salvar a vida do bem mais precioso dele? Deixe nos comentários o que você sentiu ao ler essa história e o que faria se estivesse no lugar de Pedro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. A história só está começando. A cena parecia ter saído de um filme, mas era real. Um grito rasgou o ar e em questão de segundos o tempo desacelerou. Isabelle corria atrás de sua boneca, que havia escapado de suas mãos e rolado até a rua. O caminhão vinha em alta velocidade, e nenhum adulto por perto reagiu a tempo. Mas Pedro, com reflexos guiados pelo instinto, se lançou em direção à menina. Ele não pensou, não hesitou, apenas correu. No último instante, empurrou Isabelle para fora da rota do caminhão, que passou raspando e o acertou de leve na perna. O baque foi seco. Ele caiu no chão, gemendo de dor, enquanto Isabelle chorava, assustada, mas ilesa. Pessoas se aglomeraram. A cena comoveu até os mais frios. Eduardo chegou minutos depois, atraído pelos gritos e pela multidão. Viu a filha nos braços de um desconhecido e, por reflexo, arrancou-a de lá, sem nem perceber quem a havia salvado. Ao ver Pedro estendido no chão, seu mundo girou. Era o menino que ele havia humilhado horas antes, o mesmo que vendera doces na porta do prédio e que ele mandara afastar para não incomodar os moradores. O mesmo garoto sujo de terra e cheio de coragem, que agora estava com a perna machucada e um semblante sereno, como se não tivesse feito nada de extraordinário. Eduardo, confuso, murmurou ordens e imediatamente chamou uma ambulância. Pela primeira vez, sua voz tremia não de raiva, mas de choque, e talvez de vergonha. O hospital era simples, mas o melhor que o tempo permitia. Eduardo fez questão de pagar tudo, desde o atendimento até exames mais completos. Ofereceu um cheque generoso à mãe de Pedro, que chegou desesperada ao hospital. Mas o menino, mesmo com a perna enfaixada, recusou o dinheiro com uma firmeza que fez até os médicos pararem para ouvir. Não foi por isso que eu fiz. Eu ajudei porque era o certo. E faria de novo com qualquer pessoa, disse Pedro, com os olhos marejados e o peito cheio de dignidade. Eduardo tentou insistir, mas foi interrompido pela mãe do garoto, que com voz suave e firme completou. Eu o criei assim, senhor, para ser homem de verdade, mesmo quando o mundo ensina o contrário. Aquelas palavras entraram em Eduardo como um punhal. Ele, que tinha tudo, ouvia lições de vida de uma mulher simples, vestida com roupas surradas, mas com dignidade transbordando nos olhos, e de um garoto que mal tinha o que comer, mas tinha coragem, valores e um senso de humanidade que ele, mesmo com milhões na conta, havia perdido. Ali naquele quarto de hospital com cheiro de éter e esperança, algo se quebrou dentro do empresário. Um orgulho vazio, uma soberba cega, um castelo feito de areia. Ele não conseguia tirar os olhos de Pedro. Era como se aquele menino estivesse mostrando o que era ser humano, algo que ele há muito tempo havia esquecido. A notícia se espalhou. Jornais, redes sociais, vizinhos. Todos falavam do menino herói que salvou a filha do milionário. Mas Pedro não buscava fama. Ele apenas queria sair dali andando, voltar para casa com sua mãe e vender seus doces de novo, agora com a perna curada e o coração em paz. Eduardo, por outro lado, não estava em paz. Ele via a filha sorrir para Pedro como nunca sorria para ele. Via naquele menino uma pureza que há tempos não via nem em si, nem ao seu redor. E pela primeira vez,
Eduardo se viu pequeno diante de alguém muito mais pobre. Na humildade daquele gesto, o empresário percebeu: algo muito maior estava sendo exigido dele. Ao sair do hospital, Eduardo não era mais o mesmo. Carregava em silêncio o peso de uma dívida que não se pagava com dinheiro. O olhar de Pedro, a firmeza da mãe dele, o abraço apertado que Isabelle deu naquele menino, tudo isso corroía sua alma de um jeito novo, intenso. Pela primeira vez, Eduardo não queria apenas retribuir. Queria entender, queria aprender. O menino pobre havia lhe dado mais do que salvado sua filha. Havia reacendido sua humanidade. E aquilo, embora o assustasse, também o atraía. O milionário sabia que não podia seguir como antes, porque agora Pedro era mais que um menino na calçada. Era o espelho de tudo o que ele precisava ser. Eduardo andava pelo imenso corredor de mármore do seu apartamento de luxo, cercado por obras de arte e janelas panorâmicas que emolduravam a cidade como uma vitrine. Cada passo ecoava em um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. A cobertura era impecável. Móveis assinados, tecnologia de ponta, tudo no lugar, menos o coração do dono. Ele olhava para o relógio suíço no pulso, como se quisesse controlar o tempo que sempre lhe escapava. Tinha reuniões marcadas, investidores a convencer, um império para expandir, mas nenhuma dessas obrigações preenchia o vazio que ele sentia ao voltar para casa e não ouvir a risada da filha. Isabelle dormia sozinha, acordava sozinha e às vezes até almoçava com a babá, como se o pai fosse um personagem distante de um filme que ela não entendia. Eduardo acreditava que tudo o que fazia era por amor. Trabalhar até tarde, multiplicar o patrimônio, garantir que Isabelle nunca passasse o que ele passou na infância. Mas na prática, construía muros entre eles, não pontes. A cada presente caro que deixava sobre a cama dela, uma tentativa frustrada de compensar a ausência. Bonecas de colecionador, tablets, roupas importadas, nada era mais valioso para a menina do que o tempo do pai. Mas isso Eduardo não enxergava. Ele havia se convencido de que proteger era o mesmo que amar, e que amar não precisava de presença, só de boas intenções. Uma mentira que ele repetia para si toda a noite, enquanto tomava vinho sozinho, encarando o reflexo no vidro da varanda. Na empresa, Eduardo era visto como referência, um empresário implacável, exigente e calculista. Sua fama era de quem não se comove, não se distrai e não tolera fraquezas. Tratava funcionários como peças substituíveis, e os que estavam fora do seu círculo de poder, como os vendedores de rua, os humildes, os invisíveis. Esses ele desprezava sem culpa. Cresceu acreditando que pobreza era fruto de preguiça, que gente que vendia bala devia estar presa ou longe da gente de bem. Não se importava com histórias, com contextos, com causas. Ele julgava com o olhar, como fez com Pedro, como fazia todos os dias sem se dar conta de que estava matando sua própria humanidade. Mas naquela noite, algo nele mudou. Enquanto Isabelle dormia ao lado dele pela primeira vez em meses, segurando firme sua mão, Eduardo sentia uma estranha angústia. O rosto do menino machucado não saía de sua mente. A lembrança da dor nos olhos de Pedro, o sangue no chão, o grito abafado pela coragem, aquilo mexeu com ele de um jeito que nenhuma cifra jamais tocou. Pela primeira vez o empresário sentiu vergonha, não pelos negócios escusos que já fizera, nem pelos contratos injustos, mas por ter tratado como lixo alguém que salvou o que ele tinha de mais precioso. Aquela cena se repetia como um looping cruel, uma cobrança da vida que nenhuma fortuna conseguiria pagar. No dia seguinte, ainda tentando ignorar a inquietação que o consumia, Eduardo mergulhou novamente em papéis, reuniões e gráficos. Mas agora tudo parecia sem cor. As cifras batiam recordes, mas os aplausos pareciam vazios. Isabelle não queria números, ela queria o pai. E Pedro, o menino que ele humilhou, era quem havia mostrado isso. Sem saber, Pedro lhe deu um tapa que nenhum conselho de administração ousaria dar. Um alerta que dizia: "Você está perdendo o que importa." Eduardo, acostumado a comprar tudo, percebeu que havia perdido a única coisa que o dinheiro não compra: conexão. E no fundo, isso o assustava mais do que qualquer falência. E ali, naquele escritório panorâmico, com vista para a cidade que o reverenciava, Eduardo finalmente chorou.
Mas não era pelo susto que levou, nem pelo acidente. Era pelo buraco que ele mesmo cavou dentro de si. Chorou pelo tempo perdido com a filha, pelo menino que salvou sua vida familiar com um gesto de pureza, e pelo homem que ele havia se tornado, frio, calculista, incapaz de sentir compaixão até ser forçado. Eduardo não sabia ainda, mas aquele choro era o início de uma mudança. A semente de algo novo estava sendo plantada, e como toda semente, ela precisava ser regada com verdade, arrependimento e coragem para mudar. Era um fim de tarde calmo, com o céu pintado em tons dourados, quando Pedro pediu algo que Eduardo não esperava. Sentado à beira da cama do hospital, com a perna ainda enfaixada, o garoto olhou nos olhos do empresário e disse com simplicidade: "O senhor pode conhecer a minha mãe? Ela ficou triste por eu ter me machucado e queria agradecer pessoalmente." Eduardo hesitou. Não sabia o que esperar. Mas havia algo naquele pedido que não parecia só uma cortesia. Era como um convite para atravessar uma fronteira invisível, uma que separava mundos diferentes e que até aquele momento ele jamais ousara cruzar. Aceitou o convite, não por educação, mas porque algo dentro dele o empurrava em direção àquela mulher que havia criado um menino tão nobre. Na manhã seguinte, Eduardo seguiu as indicações de Pedro e chegou até a periferia da cidade. As ruas eram estreitas, de terra batida, e crianças corriam descalças entre barracos e casas de tijolo exposto. O carro de luxo destoava do ambiente, chamando atenção por onde passava. Quando parou em frente à pequena casa de Lúcia, sentiu um desconforto que não era físico, era emocional. Bateu à porta com mãos trêmulas e foi recebido por um sorriso caloroso e sincero. Lúcia, vestindo um avental simples, limpava as mãos no pano e o convidou a entrar com uma gentileza que não combinava com a humildade do lugar. A casa era minúscula, mas limpa, perfumada com cheiro de café fresco, e ali Eduardo sentiu-se acolhido de uma forma que o dinheiro nunca tinha proporcionado. Sentou-se no sofá gasto, com molas que rangiam, e olhou ao redor. Fotos de Pedro desenhadas à mão estavam na parede, ao lado de frases escritas em papel. "Seja bom, mesmo que ninguém veja. O coração vale mais que qualquer conta bancária." Aquilo o desconcertou. Era como entrar num templo silencioso de valores esquecidos. Lúcia preparou um café forte e serviu em xícaras lascadas, mas com o cuidado de uma anfitriã real. Eduardo, ao provar, sentiu algo diferente. Não era o gosto da bebida, mas o da simplicidade que o tocava. Quando ela começou a falar sobre o filho, os olhos dela brilhavam com orgulho. "Pedro é tudo o que eu tenho, e eu sou tudo o que ele tem", disse, com um sorriso sereno. Eduardo, sem saber por quê, sentiu os olhos arderem. Ela não reclamava da vida, da dor, da luta, apenas agradecia por ter um filho honesto, educado, gentil. Falava com dignidade, como se não precisasse de nada além do amor entre os dois. E foi ali, naquela sala apertada, que Eduardo sentiu o impacto de suas escolhas. Pensou em quantas vezes ignorou pessoas como Lúcia, quantas vezes desprezou mães que lutavam em silêncio, pais que não podiam comprar brinquedos caros, mas ensinavam valores que ele mesmo havia esquecido. A culpa pesava. Pesava pelo desprezo que sentira por Pedro, pelas palavras frias que jogara, como se fossem certezas. Ali, ele via que estava errado e profundamente envergonhado. Quando Pedro chegou da fisioterapia, mancando levemente, encontrou Eduardo e a mãe conversando como velhos amigos. Os olhos do menino brilharam. "Sabia que o senhor ia gostar dela", disse, com um sorriso leve. Eduardo apenas assentiu. Não conseguia expressar o que sentia, mas algo havia mudado dentro dele. A presença daquela mulher e a harmonia daquele lar o desarmaram. Percebeu que podia oferecer mais que dinheiro. Podia oferecer tempo, atenção, carinho, exatamente o que sempre negou à própria filha. Pedro e Lúcia não tinham luxo, mas tinham o que mais importava: amor e respeito. E isso o fez repensar toda a sua vida. Na hora de ir embora, Lúcia segurou a mão de Eduardo e disse com simplicidade: "Obrigada por tudo, mas acima de tudo, obrigada por escutar." Aquilo soou mais forte que qualquer discurso. Ao sair da casa, Eduardo olhou o céu, respirou fundo e sentiu uma lágrima escorrer. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava em paz com algo que nem sabia que precisava: a reconexão com sua humanidade.
Sabia que aquela visita não seria a última, e mais que isso, sabia que estava apenas começando a pagar uma dívida, não com dinheiro, mas com presença, humildade e transformação. Os dias que se seguiram à visita à casa de Lúcia marcaram um ponto de virada no coração de Eduardo. Pela primeira vez, ele se viu ansioso para fazer algo que não envolvia lucros ou reuniões executivas. Voltou ao hospital e, com humildade, perguntou a Pedro como poderia ajudar. O menino, relutante, disse que só queria ver a mãe bem. As dores dela haviam piorado nos últimos meses e não tinham dinheiro para exames. Eduardo, sem hesitar, assumiu todos os custos do tratamento, contratou os melhores médicos, providenciou transporte, exames e medicamentos. Mas, mais do que isso, começou a visitar os dois com frequência. Não como um benfeitor, mas como um homem que desejava aprender com aqueles que ele antes desprezava. Com o tratamento da mãe encaminhado, Pedro voltou a sorrir com mais frequência. E mais do que isso, Eduardo decidiu custear os estudos do menino. Matriculou Pedro em uma boa escola, comprou uniformes, livros e até um computador para que ele pudesse acompanhar as aulas. O garoto, com sede de aprender, mergulhou de cabeça nos estudos. A cada nova descoberta, corria para contar a Eduardo e Isabelle, que aos poucos tornava-se sua melhor amiga. Os dois passavam tardes juntos, desenhando, brincando, estudando. Era uma amizade pura, verdadeira, construída não pela aparência, mas pelo coração. Isabelle dizia que Pedro era o menino mais corajoso que ela conhecia, e Pedro, por sua vez, dizia que ela era sua irmã de alma. Eduardo começou a observar os dois com olhos diferentes. Sentia um orgulho estranho, não aquele dos negócios, mas algo mais íntimo, mais profundo. Era como ver uma nova chance se desdobrar diante dele. Começou a passar mais tempo com Isabelle, aprendeu a ouvir suas histórias, a rir com suas piadas, a entender seus medos. Antes, acreditava que dar tudo à filha significava comprar o melhor. Agora, via que o melhor era estar presente. Pedro, sem querer, ensinava isso todos os dias. O garoto tinha pouco materialmente, mas um coração tão cheio de princípios que contagiava quem estivesse por perto. Eduardo se via cada vez mais inspirado por ele. Com o tempo, a amizade entre os três criou uma nova dinâmica familiar. Eduardo passou a levá-los ao parque aos fins de semana. Visitava Lúcia com frequência e até ajudava em pequenos reparos na casa dela. Sentia prazer em se sujar de tinta, em consertar uma janela, em aprender o nome das vizinhas que o olhavam com desconfiança, até perceberem que ele havia mudado. Não era mais o milionário arrogante que desprezava os pobres. Agora, era o homem que sentava no sofá velho para ouvir histórias e que sorria quando Pedro dizia: "O senhor é como um pai para mim." Aquilo mexia fundo, tão fundo que pela primeira vez, Eduardo começou a perdoar a si mesmo. O maior aprendizado, no entanto, foi perceber que a vida não se resume ao que se acumula, mas ao que se compartilha. Isabelle e Pedro eram a prova viva disso. Ele via nos dois a esperança de um mundo melhor, mais justo, mais humano. Começou a investir em projetos sociais, mas não por caridade, e sim por convicção. Sabia que não podia mudar o passado, mas podia transformar o presente. E Pedro, aquele pequeno grande homem, era seu guia nessa jornada. As conversas com Lúcia também viraram momentos de aprendizado. Ela, com sua sabedoria simples, mostrava que a grandeza mora no amor com que se vive cada detalhe da vida. Naquele Natal, diferente de todos os outros, Eduardo não fez festas grandiosas. Reuniu Isabelle, Pedro, Lúcia e algumas crianças do bairro em sua casa. Montaram juntos a árvore, decoraram com enfeites feitos à mão e cantaram músicas antigas. Eduardo olhou ao redor e se emocionou. Percebeu que, pela primeira vez, estava verdadeiramente feliz. Sem contratos, sem cifras, sem máscaras, era apenas um homem cercado por pessoas que o amavam pelo que ele havia se tornado, e não pelo que possuía. E ali, no riso de Isabelle e no olhar de gratidão de Pedro, ele compreendeu. O amor, quando compartilhado, é o maior legado que um homem pode deixar. O tempo passou, mas as marcas do reencontro entre corações continuavam frescas no peito de cada um. Eduardo não apenas cuidava da saúde de Lúcia e da educação de Pedro, ele foi além. Mandou reformar toda a pequena casa onde mãe e filho viviam, mas sem ostentação. Fez questão de manter o que havia de mais precioso,
As memórias, as fotos antigas na parede, a cadeira de balanço da sala, apenas trocou o telhado que vazava, instalou um novo fogão, ajeitou o quarto de Pedro e deu a Lúcia um banheiro digno. A reforma foi acompanhada por ele pessoalmente, com visitas regulares, escutando as sugestões de Lúcia como se fosse uma arquiteta experiente. E no dia em que tudo ficou pronto, houve um silêncio reverente, seguido por um choro emocionado que uniu todos num abraço de alma. Lúcia, de olhos marejados, segurou as mãos de Eduardo e disse que nunca imaginou ver a casa tão viva. Isso aqui não é luxo, é dignidade. E não há presente maior que isso, meu filho. Eduardo sentiu como se fosse chamado pela primeira vez de filho, com verdade no coração. Pedro, ao ver o quarto novo com uma estante só para seus livros e brinquedos, correu para abraçá-lo com força. E Isabelle, que ajudou a escolher as cores das paredes, dizia orgulhosa que aquela era a casa mais linda do mundo. A alegria era simples, mas intensa. Não vinham de móveis caros, mas do cuidado em cada detalhe. O lar não era mais apenas um abrigo, era o símbolo de uma nova história, repleta de afeto, respeito e reconstrução. Essa transformação visível na casa se espelhava também nos laços entre eles. Eduardo começou a frequentar a casa de Lúcia não como benfeitor, mas como parte da família. Levava flores, ajudava na cozinha aos domingos e até aprendeu a fazer o famoso bolo de fubá com goiabada que Lúcia preparava. Pedro o chamava de tio Dudu, uma brincadeira carinhosa que arrancava sorrisos até dos vizinhos. Isabelle já não passava mais os fins de semana sozinha em seu quarto. Agora, corria pelo quintal com Pedro, brincavam de esconde-esconde, estudavam e até faziam pequenas peças de teatro para entreter Lúcia. Era uma infância resgatada, um pai presente, um lar curado pela convivência e pela troca sincera. Eduardo se redescobriu nesse processo. Largou parte de seus compromissos empresariais para abrir um instituto voltado à educação de jovens em situação de vulnerabilidade, inspirado por Pedro. O menino, ao ver o letreiro com seu nome no projeto, não conteve as lágrimas. "Mas por que meu nome, senhor Eduardo?" E ele respondeu: "Porque foi você quem me ensinou o que é ser um homem de verdade." O instituto passou a atender dezenas de crianças como Pedro, oferecendo reforço escolar, oficinas culturais e, sobretudo, esperança. Lúcia ajudava nas aulas de costura e Isabelle lia histórias para os pequenos. Todos, de alguma forma, tinham reencontrado propósito em algo maior que eles mesmos. O relacionamento entre Eduardo e Lúcia também amadureceu. Entre um café e outro, confidências foram sendo trocadas. Ela o ajudava a entender Isabelle, a se comunicar com mais empatia, a olhar o mundo com menos pressa. Em troca, ele a escutava, a fazia rir, a levava em caminhadas pelo bairro, de mãos dadas, como dois amigos antigos. Não havia romance entre eles, mas havia uma ternura que transbordava, uma cumplicidade rara que ultrapassava as barreiras sociais. A cada gesto, Eduardo percebia como o amor, mesmo sem ser dito, se manifesta nas pequenas ações. Ele já não era mais o mesmo homem. O milionário de antes agora dava lugar a alguém mais leve, mais humano, mais inteiro. No fim de uma tarde dourada, todos sentaram no quintal renovado da casa, olhando o céu que se pintava de laranja. Eduardo olhou para Isabelle, Pedro e Lúcia e sentiu uma paz que jamais havia experimentado. Não era apenas o som dos risos ou o perfume da comida no ar, era o sentimento de pertencimento. Pela primeira vez, ele estava exatamente onde queria estar. E ali, com o coração em silêncio e cheio, soube que os verdadeiros laços da vida não se fazem de sangue ou contratos. Eles se constroem com escolhas, perdão e um amor que se aprende, às vezes, com quem menos se espera. O tempo correu com a leveza de quem vê flores desabrocharem devagar. Pedro, agora um jovem cheio de propósito, se destacou na escola e mais tarde entrou para a faculdade com bolsa integral, mérito e esforço que emocionaram a todos. Ele escolheu administração, inspirado por Eduardo, e pelo desejo genuíno de um dia fazer a diferença. Eduardo e Isabelle, antes distantes como ilhas separadas pelo orgulho e pela ausência, agora estavam plenamente integrados à vida de Pedro. As refeições em família se tornaram rotina. Os conselhos de Lúcia eram ouvidos com respeito,
e o carinho entre os três crescia como raízes fortes sob a terra firme que eles ajudaram a construir juntos. A amizade entre Pedro e Isabelle floresceu com o tempo. Cresceram lado a lado, compartilhando sonhos, estudos e segredos. Havia um amor silencioso nos gestos, nos olhares e nas brincadeiras que só quem vive uma conexão verdadeira entende. E foi com naturalidade que essa amizade se transformou em amor. Um dia, Isabelle segurou a mão de Pedro mais forte do que de costume. E ele soube. Quando contou a Eduardo, esperava nervosismo ou resistência. Mas o milionário, com os olhos marejados, sorriu e disse: "Nada me deixaria mais feliz. Você é o melhor homem que eu poderia desejar para minha filha." A bênção veio não como obrigação, mas como um reconhecimento profundo da transformação de ambos. Lúcia, já com a saúde mais fragilizada, acompanhou cada passo dessa caminhada com um orgulho que iluminava seu olhar. Ela viu Pedro se formar, com diploma na mão e o coração cheio de gratidão. Na cerimônia, quando foi chamado para receber o canudo, apontou para a plateia e disse: "Essa conquista é dela, da minha mãe." E todos aplaudiram de pé. Não muito tempo depois, Lúcia descansou em paz. Partiu com a certeza de que o filho estava preparado para a vida, que tinha aprendido a amar, a perdoar, a construir, mesmo em meio às pedras. Ela partiu sabendo que havia plantado flores onde o mundo só via terra seca, e seu legado seguiria vivo, eternamente, em Pedro. A dor da despedida deixou marcas, mas também abriu espaço para novos começos. Pedro foi convidado por Eduardo a trabalhar nas empresas da família, não como favor, mas como reconhecimento do seu talento e caráter. Rapidamente ganhou o respeito dos colaboradores, apresentando ideias inovadoras, sempre pautadas em valores humanos. Criou projetos sociais dentro da empresa, deu voz a jovens como ele e passou a liderar com empatia. Isabelle, por sua vez, seguiu os passos do pai na área jurídica e juntos, como casal e como profissionais, formavam uma dupla admirável. Um novo capítulo se escrevia com mãos firmes, corações alinhados e propósitos maiores que o próprio sucesso. Eduardo agora era um homem completo. Já não precisava de cifras para sentir orgulho. Bastava olhar para Isabelle e Pedro, para a história que escreveram juntos, para o legado que cresceu do improvável. "Eu não ganhei um genro, ganhei um filho", dizia ele com frequência. Nos domingos à tarde sentavam-se no quintal que um dia reformaram, tomando café e lembrando de Lúcia, que parecia estar ali, sorrindo em cada gesto de amor. E entre risos, planos e memórias, uma certeza se mantinha firme. Eles haviam vencido. Vencido o preconceito, a distância, o orgulho, o tempo, tudo em nome do amor. Essa história, nascida de um gesto de coragem em meio ao caos, ensinou que a vida é feita de escolhas. E que às vezes o maior milagre acontece quando decidimos enxergar o outro com o coração. Pedro salvou Isabelle de um caminhão, mas no fim, salvou também Eduardo da frieza de uma vida vazia, e resgatou para si um futuro onde antes havia apenas incerteza. O menino pobre virou um grande homem, e o milionário aprendeu que a maior riqueza não está nos bens, está nas mãos que a gente segura quando tudo parece ruir, e nas histórias que a gente tem a coragem de reescrever. E agora me diz: o que você aprendeu com a jornada de Pedro e Eduardo? Será que o verdadeiro valor da vida está nas posses ou nas conexões humanas que construímos ao longo do caminho? Pedro nos mostrou que a grandeza mora na simplicidade e Eduardo nos provou que nunca é tarde para mudar, amar e reconhecer o que realmente importa. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vão fazer você refletir sobre a vida, o amor e o poder da empatia. E olha só, está aparecendo aqui do lado uma sugestão de vídeo que tenho certeza que você também vai adorar. Clica nele agora e continue se emocionando com histórias que inspiram e transformam.